Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. E fica aí porque esse vídeo é muito bom, a chapa vai esquentar aqui. Pilastra da Verdade, com Anthony Galvão. O bambu vai gemer e o pau vai quebrar na casa de Noca. Eu coloquei um cenário aqui atrás que representa uma destruição. Claro que isso aqui é fictício. É fictício, né? É uma destruição aqui fictícia que eu coloquei aqui atrás, feita por computador, porque eu faço questão de não colocar nenhuma imagem da guerra ou das guerras que estão acontecendo. Ok, eu vou falar uma coisa muito interessante aqui, preste bem atenção. Por quê? Porque tudo tem direitos autorais. Eu acho que é o motivo do YouTube não jogar para frente alguns vídeos. Todas as imagens que fazem naquela região de lá não podem colocar. Uns colocam, outros não. Algumas não têm direitos autorais, outras têm. Então, eu vou falar sobre esta cruel guerra, ou melhor, guerras, que é no plural. Começou, não vou falar sobre Ucrânia e Rússia, não. Vamos para lá, para a Terra Santa. Vamos falar sobre guerra entre Hamas, Israel, Líbano, Hezbollah e Israel, agora Irã. Israel, agora Irã. Primeiro, agora está acontecendo, né, essa promessa cruel de ataque de Israel a Irã, também ataque de Irã a Israel. E é uma guerra que vem de muitos e muitos anos. E é guerra religiosa. E eu vou dizer por que os deuses não estão em lugar nenhum. Os deuses não fazem nada para ajudar ninguém, porque não estão em lugar nenhum. E os deuses são criados pelos próprios seres humanos que não aceitam os deuses dos outros. E isso vira guerra e vem de muito tempo. Então, quem é que é mais vítima dessas guerras? Começando por Israel Hamas. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Crianças e mulheres são as maiores vítimas da guerra na faixa de Gaza. Na verdade, esta guerra aqui, né? Esta guerra é uma guerra que vem de raiz religiosa. Para vocês verem o que é religião. Entre aspas ali, são guerras de dois deuses. Alá e Yavá, ou Yavé. E a vontade desses países e regiões ali do Oriente é que Israel não viesse a existir, porque a religiosidade de Israel também sempre foi muito cruel. Na verdade, Israel é um país egoísta em questão religiosa. Tem aquela democracia, aquela coisa toda a respeito de crenças religiosas de outras pessoas, mas no fundo, Israel acha que somente ele, o país, ou somente aquele povo é o povo escolhido por um Deus, criador de todas as coisas. Que coisa absurda. Um Deus que criou tudo, segundo eles, que isso é uma grande mentira, mas que tem o filhinho do coração, o escolhido, né? Tem aquele que é realmente o amado, que é o povo judeu. E por conta disso causa uma grande revanche e um ódio àqueles outros países que são vizinhos ali, que acreditam em outro Deus, um Deus chamado Alá. Então aí é briga de sunita, xiita e judeu. Então, por exemplo, em pouco mais de 200 dias do conflito, já morreram quase 33 mil palestinos. Relatou o presidente da Federação Palestina no Brasil. As maiores vítimas dos ataques de Israel
ao território palestino são crianças, quase 19 mil morreram, 44% do total de vítimas. De acordo com o representante palestino, essa é a maior matança de crianças da história humana em guerras. Uma comparação com a Segunda Guerra Mundial. Walid Rabah sustentou que, proporcionalmente, Israel mata na Palestina 16,5 vezes mais crianças do que os nazistas. Aí vamos para aqui a guerra do Irã, né? A origem da rivalidade entre Israel e Irã, que é recente agora. Eu ainda nem falei de questão Líbano, Hezbollah, que é só gente morrendo. Para vocês verem que não tem Deus nenhum para fazer nada por ninguém. E se existisse algum Deus por aí, com certeza não ia permitir tantas crianças serem mortas. Então tem aqui, ó, a origem da rivalidade entre Israel e Irã, que é uma guerra recente agora também. Os ataques do Irã contra Israel nesta terça-feira, 1 dos 10, que aconteceu no dia 1º de outubro, são os episódios mais recentes de uma antiga rivalidade entre os dois países. Olha só, vamos entender aqui, para vocês verem que sempre tem crença religiosa pelo meio. Israel e Irã protagonizam há anos uma disputa sangrenta que virou uma das principais fontes de instabilidade no Oriente Médio e cuja intensidade varia de acordo com o momento geopolítico. Para Teherã, Israel não tem o direito de existir. Olha que coisa. Os governantes iranianos consideram o país, entre aspas, pequeno Satanás. Olha que coisa. Pequeno Satanás. E o aliado no Oriente Médio dos Estados Unidos, em que chamam de grande Satanás. Ou seja, Irã chama Israel de pequeno Satanás. Pequeno Satanás. E os Estados Unidos de grande Satanás. E por que eles usam a expressão Satanás? É porque isso é de expressão religiosa. Já Israel acusa Irã de financiar grupos terroristas e de realizar ataques contra seus interesses pelo antissemitismo dos ayatollahs. Olha só, deixa eu voltar para mim aqui, que eu li por alto. Deixa eu voltar para mim aqui. Você sabe por que toda a causa de toda destruição na face da Terra, toda destruição em massa? Eu não estou nem falando em questão de catástrofes naturais. Por favor. Eu estou falando de guerras. Eu estou falando de matanças. Estou falando de questão morte e sangue derramado. Infelizmente, tudo tem base religiosa. Eu acho que se o ser humano não tivesse essa disputa religiosa, esta crença totalmente destruidora na mente, que um acha que o Deus dele é o certo e o Deus do outro é o errado, e que o outro tem que adorar o Deus dele, ou então tem que ser exterminado. Isso é uma disputa, isso é de longas datas. Por que no livro do Conto do Vigário, este livro aqui, só fala de guerra? Não, o Velho Testamento aqui só fala de guerra. O Novo Testamento também tem guerra, escatologia de guerra, tanta coisa aqui. Mas o Velho Testamento, isso aqui é uma coisa absurda. Guerra de Israel contra outras nações, guerra de outras nações contra Israel, é guerra do Egito contra Israel, é guerra de Israel contra o Egito, é guerra de Israel contra filisteus, é guerra dos filisteus contra Israel, é guerra de Israel contra outros povos. Guerra, 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 sangue derramado, guerra, 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 guerra. Tudo por conta de quê? Religião. Aí
tem essa questão da mistura de política com religião, porque é um casal, né, que já vem de muito tempo e vai continuar, que tem o chamado amor eterno, que é o amor entre religião e política. Aqui no Brasil a gente vê quase todos os candidatos a prefeitos de várias cidades do Brasil estavam em debate. Mas o que acontece nos debates é um confronto de desrespeito, de ofensas em palavras. É porque você é mentiroso, é porque você não fez isso, é porque você faltou com a verdade, é porque você está processado, é porque eu vou processar você, é porque você não cuida do povo, e que o povo é isso, e que o povo é aquilo, e que Deus para lá, e que Jesus para cá, e que o cristão sou cristão, e que eu sou isso, e que eu adoro a Deus, e que é Deus que me quer lá. Moço, é uma coisa podre. É uma podridão na mente humana a mistura de religião política. Inclusive está chegando o dia de votar. Eu sei que você vai lá votar, escolher o seu representante, e votar é muito importante. Quando você não vota, você está fortalecendo alguém. Então tem uma frase que diz assim: quando você não vota para ninguém, você está votando para alguém. E alguém está recebendo seu apoio quando você não vota para ninguém. Não tem para onde correr. E o apoio que você está dando é para quem tem menos aceitação. Por isso que votar é muito importante. Eu não falo para quem eu voto, porque eu digo uma coisa para você. De uns 10 anos para cá, é difícil chegar numa urna e votar para alguém confiando que aquele alguém vai ser alguma coisa. Porque entrou na eleição, entrou na política, já entrou dentro de uma lama podre. E quando você entra na política, você vai encontrar uma mistura amarga de religião e de política. Todos os candidatos são cristãos, são religiosos. É porque, meu Deus, eu sou assim. É porque eu sou tudo mentiroso. Tudo mentiroso. E o cenário do nosso planeta é igual isso aí atrás. É cenário só destruição. Por que religião? Se não existisse religião na mente das pessoas, mesmo se tivesse uma influência de uma fé, de algum tipo de energia, de um Deus desconhecido, aí, com certeza absoluta, se não tivesse religião, grupo religioso, nação que é de uma religião, outra nação que é de outra religião, com certeza absoluta nós teríamos um planeta melhor. Claro, a nossa briga, nossa luta ia ser contra violências, claro que sempre isso, onde tem seres vivos, não tem jeito de não ter violências, doenças que vêm através do clima, da natureza, de muitas coisas, e as catástrofes naturais. O ser humano ia ter que se preparar apenas para se livrar das catástrofes naturais. Ok, o planeta é muito grande e as pessoas iam procurar locais onde não passa furacão para viver, procurar locais onde não dá enchente, onde não tem vulcão que entra em erupção, e aí muitas coisas já iam melhorar. O ser humano ia lutar para valorizar a humanidade em questão mental e em questão física. E muitas pessoas estudando aí na área científica para conseguir os diagnósticos contra as doenças que vêm. Mas quem mais destruiu e quem mais destrói na face da Terra tem uma sigla: religião. Então toda esta briga que está acontecendo entre Israel, Hamas, Israel, Líbano, Israel, Irã e outros podem entrar na briga, vem de raiz religiosa. Porque são brigas de xiitas, sunitas e judeus. São brigas de dois deuses, Alá e Yavá. Deuses que não estão em lugar nenhum, né? Apenas na mente deles. Deuses que nunca existiram. Aí quem é que sofre com tudo isso? Quem é que sofre, Antônio, com tudo isso? Quem sofre com tudo isso, na verdade, são crianças e mulheres. Ok? Crianças e mulheres. Aqui, ó. Crianças e mulheres
são as maiores vítimas da guerra na faixa de Gaza, ressaltam debatedores. E agora, com esta guerra avançando ali, Líbano, com Hezbollah e Irã, aumenta mais a possibilidade de destruição de pessoas inocentes. Cara, eu fico pensando, eu fico analisando, será que as pessoas não percebem isso? Será que esse povo religioso não percebe isso, cara? Que não há livramento, não há Deus em lugar nenhum. Por que as crianças teriam que pagar o preço da brutalidade, da revanche sem lógica, da revanche maldosa de líderes de países? Por que as crianças, as mulheres ou pessoas inocentes, independente de serem mulheres e crianças, têm que pagar com a vida? Civis que são obrigados a lutar para fortalecer o ego dos seus líderes. Civis que vão para a guerra sem querer ir, mas tem que ir, deixando famílias, crianças em casa, e quando chegam na guerra, morrem lá, de uma forma cruel. E enquanto existir religião na face da terra, sempre vai existir guerra, sempre vai existir destruição. Enquanto existir a mistura entre religião e politicagem dentro da política, sempre vai existir guerra. Aqui no Brasil, nós estamos enfrentando muitas guerras aqui no Brasil. Muitas guerras, se você não sabe. São guerras internas. São guerras entre religiões, religião com religião. E misturando com a política, a mentira da política. Então é uma coisa que faz nojo no país. E o país brasileiro, que deveria ser um dos melhores do mundo para habitar, infelizmente o país brasileiro é um país totalmente atrofiado com religião. E por isso é um país totalmente agressivo, infelizmente. Religião com religião. Briga, intolerância para todo lado. E o pau quebrando na casa de Noca. Muitas mentiras. As redes sociais agora lotadas de lives de religiosos apregoando mentira. E eu venho mostrando o tempo todo aqui. Venho falando aqui. O Jason vai falando lá. O Antônio vai falando lá. E outros amigos estão falando o tempo todo nos canais deles. Mostrando o que acontece no país em questão religiosa. Todos os dias no Brasil, que o Brasil é muito grande, pessoas de crenças religiosas estão sendo presas por crimes, coisas absurdas, violências em casa, violências dentro até dos próprios templos. Se eu for mostrar aqui no meu canal todas as matérias que mandam para mim envolvendo polêmica religiosa, envolvendo criminosos religiosos que carregam um livro mentiroso, um livro sangrento na mão, dizendo que é o livro do bem e praticando coisas horrendas, horríveis contra seres humanos, principalmente inocentes, é extorsão, é charlatanismo, é engano, é tudo que não presta. Tudo que não presta. São pessoas que estão dentro de presídios, pregando o evangelho lá dentro, dizendo que foi Deus que colocou eles lá dentro, depois de terem praticado crimes hediondos, crimes absurdos fora do presídio. E muitas vezes dentro das suas próprias vertentes religiosas. E o povo mais humilde, o povo que não precisa disso, não percebe. E a gente vem falando, eu sou criticado aqui no meu canal, os meus amigos são criticados porque nós falamos de humanismo. Nós falamos de paz de ser humano com ser humano. Não tem, cara. E religião não vai fazer paz para ninguém. Não vai praticar isso. Religião é uma mentira. Na sua maioria,
na sua maioria, é um monte de falso. São pessoas que são traidoras, que estão ali dentro das religiões, na sua maioria, com raras exceções. E as pessoas de bem que estão lá dentro, com medo de um Deus, com medo de um inferno, de uma suposta vida após a morte, são essas pessoas que são alvos. São essas pessoas que são realmente vítimas desses charlatães, desses mentirosos espertalhões, que querem sobreviver de uma forma fácil às custas de gente leiga, de gente indouta, que tem apenas uma fé e vive por um medo dentro dessas vertentes. E por isso que o nosso planeta está sendo assim, destruído. Então, eu fiz questão de mostrar aqui uma imagem fictícia que representa uma destruição para falar o quanto que o nosso país tem destruição mental e o quanto o planeta tem destruição física e mental. Então, temos três religiões que são 3 destruições para o planeta. As 3 maiores destruições da mente humana: islamismo, judaísmo e cristianismo. E o cristianismo, ela é aquele tipo de dano que vai corroendo aos poucos, vai entrando na mente humana desde a infância e vai corroendo e vai atrasando, e a criança vai crescendo, sendo obrigada a cultuar os deuses dos pais. É porque é Jesus, é porque é Jesus, é porque é Deus, é porque é Jeová, é porque é Jesus, é porque é Deus, e Jesus e Deus não aparecem em lugar nenhum, porque não estão em lugar nenhum, é tudo uma coisa da mente. E as crianças vão crescendo nisso e vão enchendo igrejas, enchendo o templo, e deixam de, ou melhor, elas não são incentivadas na ciência, para que possam ajudar futuramente elas e pessoas através de estudar as especialidades que necessitamos para termos um país um pouco mais estruturado para suportar os baques entre violência, doença e também catástrofe natural. Infelizmente. Então falei para você que a chapa ia esquentar, e está esquentando. Para mim, todas essas vertentes religiosas são uma destruição para o nosso país. Mas tem uma vacina. Tem uma vacina que pode combater a racionalidade na mente. Não estou pedindo, eu não estou incentivando para você ser ateu ou você ser agnóstico. Não, cara. Basta você pensar. Mesmo que você tenha sua fé, mas dentro da sua própria casa, sem precisar se aliar nesses grupos mentirosos, enganadores, com esses líderes mentirosos, com certeza tudo acontece diferente para você. Mesmo que você precise de um médico e depois você vai agradecer a um Deus, mesmo que você precise de qualquer uma pessoa que está aí para ajudar, do corpo de bombeiros, de policiais, de outros que são responsáveis pela nossa segurança, mesmo que você precise disso, aí você vai agradecer a um Deus, mas que você tenha isso dentro da sua própria casa. Mas infelizmente, enquanto você estiver com um livro mentiroso debaixo do braço, indo para uma vertente religiosa, indo para uma igreja religiosa, você só está causando atraso a este país. Eu já falei, não estou falando de fé, estou falando de sistema organizado. É um sistema é como se fosse uma facção organizada. Toda e qualquer religião. Infelizmente, não estou falando de pessoas. Eu estou aqui a favor das pessoas que estão lá dentro, mas que são elas que são vítimas, extorquidas lá dentro, achando que tem que estar lá ofertando, dizimando, seguindo regras disso, regras daquilo, que na verdade essas pessoas passam a julgar outras pessoas que estão fora e vira uma briga de religião com religião, e tem país aí que causa isso, guerra, destruição. E quem acaba perecendo e quem acaba sendo vítima de tudo isso? Os mais indoutos e também os mais vulneráveis, as crianças e as pessoas que não têm conhecimento, não buscam conhecimento, porque são alienadas nas mentiras. É isso mesmo, nas mentiras que os líderes religiosos passam. Essas mentiras de um livro antigo,
época que não funciona pra bosta nenhuma, desculpe a palavra, pra nada, não funciona. Tudo que tá dentro do livro, só dentro do livro, nada fora do livro funciona. Um livro cheio de contradição, um livro cheio de mentira, um livro cheio de crimes dentro do livro e muitas vezes amando de um Deus que na verdade não é um Deus que exista, mas um Deus mental criado por um povo egoísta da face da terra que quer achar que o Deus é o certo, enquanto também aqueles outros que estão lá brigando contra Israel também são egoístas e são egocêntricos porque eles acham que o Deus deles é o verdadeiro e fica esta briga, E quando unir as três vertentes destruidoras para brigar, presta atenção, quando unir as três vertentes para brigar, islamismo, judaísmo e cristianismo, aí infelizmente o nosso país vai perecer muito mais. Até que o cristianismo está fora, porque o cristianismo foi criado em Roma. Roma foi criado fora de Israel. Então o cristianismo não está nesta guerra entre Israel e Hamas, Israel, Líbano, Israel, Irã. Não, o cristianismo está fora. Só que o cristianismo, é como eu falei, vem destruindo as mentes humanas, vem atrofiando e vem fazendo as pessoas ali de chacota aos poucos, vem corroendo aos poucos. Corroendo, e as pessoas deixam de investir. O nosso país, que era para ser, como eu falei para vocês, um dos melhores países do mundo, era para ser país de primeiro mundo há muito tempo, pelo solo que nós temos, pela estrutura que nós temos das nossas matas, da nossa água potável, o clima em geral, infelizmente é um dos piores do mundo. Por quê? Só tem uma realidade que muitos não querem aceitar: religião. Depois vem em segundo plano politicagem. Enquanto existir aqui no Brasil religião extrema e politicagem, nunca teremos um país de primeiro mundo. Infelizmente, eu vendo as destruições que acontecem pelo mundo, eu lamento muito o que acontece com as crianças, as mulheres, pessoas inocentes morrendo, que são elas que estão pagando a conta, pagando um preço que não é delas. Por quê? Porque não tem um Deus justo em lugar nenhum. Não existe um Deus que faça justiça para nada, porque se ele fizesse justiça, fosse justo, isso não ia acontecer. E jamais ele ia permitir que alguém tocasse na vida de uma criança, porque se nasceu, é criança, teria que ter o direito de crescer, teria que ter o direito de chegar a uma maturidade para depois ali começar a se desenvolver por si própria. Cada criança teria que ter a proteção de um Deus. Uma criança jamais era para ser violada, violentada, jamais. Uma criança não era para ter esse tipo de coisa, porque a responsabilidade, na minha opinião, de cuidar de uma criança seria dos deuses. Por mais que os pais estão ali tentando, ajudando e defendendo o máximo possível, mas os pais também são vulneráveis, não vão estar em todos os lugares, não vão estar na escola, não vão estar em locais onde as crianças acabam indo e os pais não estão ali, e mesmo também não tem toda essa força para livrar os seus filhos, as suas crianças. Então a responsabilidade seria de um Deus, mas como não existe Deus nenhum, infelizmente as crianças são vítimas, as mulheres são vítimas, pessoas inocentes são vítimas, idosos são vítimas dessas guerras sangrentas e maldosas que acontecem. Então fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Foi mais um vídeo. Eu fui, mas eu vou voltar e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo, porque muitas coisas serão faladas aqui e a chapa vai continuar esquentando. Pilastra da Verdade, com Antônio Galvão.